de um assunto extremamente importante, que é a psoríase. Domingo, dia 29, é o Dia Nacional de Combate à Psoríase. E hoje, Dr. Enio Ziman, que é dermatologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. É importante a gente falar de psoríase, que tem muita gente que não sabe do que se trata a doença. Acho que é contagiosa, né, doutor? Psoríase é uma das principais doenças que o dermatologista trata. Hoje, que o enfoque de estética é muito grande no consultório do dermatologista, a gente praticamente diferencia aquele dermatologista que gosta de ser médico por tratar dessas doenças, como a psoríase, por exemplo. Olha, vamos tirar as suas dúvidas, pode mandar suas perguntas, mas a gente começa com os nossos mitos e verdades. Vamos para o primeiro deles? Vamos ver qual é. Na psoríase, o organismo ataca a si e agride as células sadias, resultando em manchas vermelhas na pele. Isso é uma verdade. Verdade, né? A psoríase é uma doença autoimune, portanto existem anticorpos e glóbulos brancos combatendo as próprias células. É como se a gente tivesse um pitbull, que é o nosso sistema imunológico, e que atacasse o próprio dono. Como se ele não reconhecesse, né? Aquele sistema imunológico sendo dele, então ele mesmo se ataca, né? Exatamente. Agora, isso pode acontecer na infância ou também pode acontecer numa vida mais adulta, mais tardia? Na realidade, a psoríase pode aparecer em qualquer fase da vida. Qualquer fase, né? Mais comum na fase adulta, porém nós temos crianças com psoríase. Vamos ver mais um mito ou verdade? As lesões da psoríase são passageiras e somem sozinhas. Isso é um mito. É mito, né? É um mito. A psoríase é uma doença grave, ela deve ser levada a sério e ela pode ser para a vida inteira, apesar do tratamento, ela não tem uma cura definitiva. Ela é muito influenciada pelo emocional, pelo sistema imunológico da gente. Então, uma porção de fatores podem influenciar e realmente elas não vão desaparecer sozinhas, não. Não tem como, né? Vamos ver mais uma. A exposição ao sol é benéfica para o portador de psoríase. Verdade. Verdade. O sol é fantástico. Logicamente, ele tem que ser usado com critério. Nós temos uma porção de problemas causados pelo sol, mas também ele é fonte de vitamina D, ele é fonte de saúde e, no caso da lesão de psoríase, ele melhora. Tanto que um dos tratamentos é a fototerapia, em que se usa a lâmpada ultravioleta para quem não tem acesso a tomar o sol suficiente. E como que o sol age na psoríase para que se tenha essa melhora? O raio ultravioleta tem um efeito anti-inflamatório sobre a pele. Ele realmente deprime essas células que vão atacar o sistema imunológico? Que são do sistema imunológico que vão atacar a camada basal da pele. Ele consegue inibir essas células e ajudar na cicatrização. E a gente pensa que é o oposto, né? Que o sol pode fazer mal, né? O sol pode fazer mal quando fora de dose. Como todo medicamento, em excesso faz mal. Vamos ver mais um? A psoríase pode ser facilmente tratada com medicamentos caseiros. Na realidade, a gente não indica que use medicamento caseiro. O melhor medicamento caseiro é o sol. Até utilizar um hidratante comum pode ajudar a melhorar a estética, mas é necessário um tratamento levando a sério o quadro da psoríase. Agora, muitas vezes a pessoa vê para fazer um emplastro, fazer uma pomada com algumas ervas. Isso pode prejudicar mais ainda a psoríase, né? Pode prejudicar. Qualquer fator irritante local pode exacerbar a lesão e fazer com que ela aumente a área cometida. O melhor é ir ao médico, até para saber se é psoríase mesmo e qual o estágio dessa psoríase, como ela está, para você saber qual o melhor tratamento, né, doutor? Perfeitamente. Volto com o doutor Enio, que tem muito psoríase. Vamos ver mais um mito ou verdade? Não há cura para essa doença. Mito ou verdade, doutor Enio? É verdade. Verdade. É verdade. A gente consegue, com os tratamentos, induzir remissões prolongadas que podem até, eventualmente, durar a vida inteira. Mas numa fase de mais estresse, alguma coisa, pode haver uma recidiva. Então, nós não vamos chamar isso de cura. A psoríase ainda existe. Quer dizer, ela vai continuar sendo presente na vida dessa pessoa, mas pode estar controlada, vamos dizer assim? Exatamente. O sistema imunológico dela está quietinho. Se ele for provocado, ele pode a qualquer momento ficar agressivo. Agora, a psoríase também tem como start, muitas vezes, um problema emocional? Ou felicidade, ou tristeza, ou não? Frequentemente. Frequentemente? O nosso sistema imunológico ele é todo influenciado pelo nosso emocional, por estresse, por ansiedade, por depressão, que é uma coisa muito comum hoje. E o indivíduo, quando ele realmente entra em depressão, gera esse círculo. Ele começa a piorar das lesões dele, isso deixa ele mais deprimido, mais introspectivo e realmente, às vezes, precisa até de uma ajuda de psicoterapia ou de algum profissional dessa área. O que a gente não tem que ter vergonha de ir atrás, não, muito pelo contrário, né? Cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física, quer dizer, tudo interligado, né?
o psicólogo, o psiquiatra não tratam só de louco, não. Tratam de deprimido, de ansioso. Louco é quem não vai atrás de tratamento, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Álcool e cigarro podem piorar a psoríase. É verdade, doutora? Podem. Realmente, o álcool, o cigarro agem desregulando o sistema imunológico, desregulando a nossa resistência, piorando a nossa saúde e é bastante comum a piora de quem já tem psoríase. Tá. Vamos para o nosso último mito aqui? Vamos ver qual é. Existe uma dieta que melhora a psoríase. Na realidade, a gente pode dizer que isso é um mito. Não existe uma dieta que vá curar a psoríase ou que vá melhorar de uma forma definitiva. Mas, por outro lado, a gente pode até aceitar um pouco isso, porque uma boa alimentação é saúde, é bem-estar, pode melhorar o emocional, a gente quando come bem fica mais satisfeito, então nesse ponto pode até ter um fundamento. Olha, a gente tem aqui algumas dúvidas, você pode mandar as suas também, vamos ver a primeira delas de quem é? Da Clara, psoríase nas unhas passam para outras partes do corpo? Não, a psoríase das unhas, existem pacientes que têm psoríase só nas unhas a vida inteira. Ah, e sabe-se por quê? Normalmente é o local que o sistema imunológico atinge. Mas pode começar nas unhas, depois pode espalhar para outro lugar do corpo ou não, né? Pode vir a ter lesões em outras partes ou não. Ele pode ter nas unhas, cotovelos muito comum, couro cabeludo bastante comum, joelhos, são áreas que são bastante comuns, mas pode ter em qualquer parte do corpo. Mas não é que passam, não é que a gente contamina outras partes do corpo, né? Não, não existe um agente infeccioso que possa passar de um lado para o outro. Então, se ela tem só nas unhas, pode ser que fique só nas unhas mesmo, né? Isso é uma certa confusão, às vezes, com as micoses de unhas, que muitas vezes vêm juntas e são confundidas mesmo, até por médicos. Agora, tem que ir ao médico para ter o diagnóstico certinho também, né, doutora Enio? Perfeitamente, muitas vezes com auxílio do laboratório. Tem que se fazer uma raspagem e mandar para uma análise? Muitas vezes é necessário. Porque senão não se sabe, como você disse, se é um outro problema de pele ou uma psoríase, meio parecido a olho nu, né? Em alguns casos, com experiência clínica, a gente já tem uma ideia, mas o exame é mais conclusivo. Mas tem certeza, né? Vamos ver mais uma? Mariana, há um ano descobri que tenho psoríase. Hoje estou com lesões grandes na perna esquerda e algumas no cotovelo. Gostaria de saber se tomar cortisona é uma boa opção de tratamento para a doença e se há alguma contraindicação. A cortisona é uma substância bastante potente e ela deve ser usada com muito critério, por alguém que tem experiência com isso. O uso da no caso da psoríase, da cortisona interna ou injetável, pode levar uma psoríase localizada a se generalizar, lesões até o corpo inteiro, a gente vê isso acontecer. Portanto, o uso deve ser muito criterioso, a gente utiliza bastante os derivados do corticoide tópicos, não são todos iguais, tem o mais adequado para cada tipo de tratamento, de maneira que isso deve ser feito sempre com acompanhamento do dermatologista e não aquilo que deu certo para alguém ir lá e usar junto. Agora, se automedicar, viu, Mariana? De jeito nenhum. Com esse tipo de medicação, não é? Cortisona é um hormônio, não pode ser usado indiscriminadamente. Não pode brincar, viu? Vai ao médico. Vamos ver mais uma? Leila, existe relação entre psoríase e intolerância ao glúten? Fantástica essa pergunta. É uma pergunta que gera controvérsia até entre os médicos. É mesmo? Realmente. Existem trabalhos procurando uma correspondência e parece bastante claro que que existem mais pacientes com intolerância ao glúten entre os portadores de psoríase do que na população em geral. É como se o corpo ficasse mais sensível e a intolerância fosse maior a alguns grupos alimentares? São duas doenças muito relacionadas com o sistema imunológico. E o que a gente acredita é que o sistema imunológico, quando ele não funciona muito bem, ele pode ter mais de um processo juntos. Pode ter psoríase, pode ter intolerância ao glúten, pode ter doenças reumatológicas e normalmente elas se agrupam e acaba sendo relativamente comum, mas não é que sejam a mesma doença. São doenças totalmente distintas, mas frequentemente aparecem associadas. Não que seja uma regra também, que todo mundo que tem a psoríase vá ter intolerância ao glúten e vice-versa. Não, intolerância ao glúten é bem menos frequente do que a psoríase, embora se ache que todo mundo hoje tem, não é tão comum assim. Vamos ver mais uma? Adriana, quais os exames para identificar a psoríase? Normalmente o diagnóstico é clínico e não é muito difícil, mas quando necessário pode ser feita a biópsia e o exame anatomopatológico dela. E aí você tem certeza que é psoríase, né? É o diagnóstico mais fechado. Vamos ver mais uma? Daiana, os hidratantes vendidos em mercados são eficientes no tratamento da doença ou só mascaram os sintomas? Muitas vezes mascarar o sintoma é bom, né? É, mais ou menos. Muitas vezes é bom. Não, ele não é um tratamento. Hidratante
não é um tratamento. Existem bons hidratantes de procura espontânea e das automedicações talvez seja uma das mais inocentes. Eu prefiro que o paciente melhore o aspecto dele, fique mais contente usando um hidratante tópico do que tome corticoide, antibiótico por conta própria. A complicação é grande, né? Mas não é tratamento, é um... Porque a pele de fato fica mais ressecada, né? Sim, Quer dizer, há necessidade importante. de hidratar essa pele também, né? No tratamento nós associamos sempre hidratantes, emolientes. Para conseguir dar um aspecto também melhor, porque a autoestima também faz a diferença na vida, né? Colocar o paciente na sociedade novamente, para ele não ficar se escondendo. Muitas vezes usa só blusa de manga comprida, tem vergonha quando tem no couro cabeludo a psoríase, né? Não vai à piscina e o sol poderia fazer bem para ele. Então, é bom conversar abertamente com o médico também nesse sentido. Vamos ver a última pergunta da Silvana. A psoríase pode acometer órgãos internos, como intestino, pulmão ou coração? A psoríase em si não acomete órgãos internos, porém ela se associa a algumas doenças que acometem. Então a gente sabe que, por exemplo, quando a gente avalia risco cardiovascular, o fato do paciente ser portador de psoríase significa que ele tem um maior risco. Os medicamentos usados para o tratamento, os imunossupressores, imunomoduladores, podem realmente afetar rins, pulmões, fígado. Então, quer dizer, tem que conversar com o médico e fazer um acompanhamento direitinho, né? Sempre. Normalmente, se pede para o paciente voltar a cada quanto tempo? Depende muito do caso. Quanto mais o paciente estiver próximo ao consultório, mais fácil mantê-lo controlado. Olha, vou passar para vocês os contatos do Dr. Enio, só lembrando, gente, que o nosso espaço aqui é de esclarecimento, é para você tirar suas dúvidas, é uma prestação de serviços. Agora, diagnóstico é feito lá no consultório. Então, vá ao médico, tire suas dúvidas, nunca se automedique. A internet é fantástica para a gente se divertir, para a gente se informar, mas não para a gente achar que a partir de então a gente é médico também, porque o que parece ser um remedinho inofensivo pode ser algo que vai complicar a sua vida. Então, vá ao médico, siga a orientação que ele te passar. O Dr. Enio Ziman, vou passar o site dele também tem muitas informações, é o www.dermatoenio.com.br. Se querendo sugerir algum tema de dermatologia, fique à vontade, manda pra gente, Dr. Enio retorne, a gente esclarece pra você. Obrigada mais uma vez, viu? Sempre bom tê-la aqui. Obrigada mesmo.